e outro sobre a relação de conhecimento e ação pública na educação e na saúde, que a delegada se referiu, e é evidente que é um trabalho que se baseia naquilo que é a realidade de alguns países europeus e que, como é evidente, e é bom que não esqueçamos disso, apesar da tão chamada globalização, cada país é um país, cada caso é um caso, e as coisas nunca são iguais. E, portanto, a influência histórica dos países, a influência contextual das condições políticas e sociais do país, interfere inapelavelmente nesta ideia de que estamos todos a ser governados lá em cima. Não estamos. Há essa tendência, mas a realidade social mostra que muitas vezes as convergências transnacionais se passam e se transformam em divergências nacionais e divergências locais. E que muitas vezes convergências locais vão interferir com divergências transnacionais. Portanto, a ideia de que existe uma máquina lá em cima que tudo comanda e que faz com que tudo venha a ser igual é uma ilusão retórica. É fácil nós cairmos rapidamente nessa ideia de que tudo é igual em todo lado. A realidade empírica mostra que não. A nível local, a nível nacional, as coisas são muito diferentes do que aquilo que parece ser a convergência transnacional da vida política. E, portanto, a experiência que nos traga é um bocado resultado dessa contextualização local, nacional, num conjunto de países europeus, que é uma realidade totalmente diferente da realidade do Brasil, da realidade do Chile, da realidade da Argentina, para falar da realidade do México, para falar de alguns países presentes aqui. E, portanto, é desse quadro que aquilo que eu vou dizer e aquilo que eu tenho dito tem que ser percebido e tem que ser. Mas essa ideia de que há uma governação pelos instrumentos é muito importante nos países europeus, porque é a ideia de que a governação pelos instrumentos permite fazer uma governação soft, no quadro de um Estado que perdeu a legitimidade e a autoridade, e no quadro de uma sociedade com uma classe média bastante forte, bastante reivindicativa e exigindo a sua participação nas políticas que lhe dizem respeito. E é nesse cenário que o Estado tem que recorrer a modos de governação que permitam atingir os seus objetivos, mas através de processos soft e não hard, quer dizer, brancos e não fortes. E dentro desses processos, a governação pelos instrumentos constitui um processo privilegiado. A governação pelos instrumentos são, neste caso, entendem-se por instrumentos, os dispositivos, ao mesmo tempo técnicos e sociais, através do qual, como diz lá segundo Galé, a ação coletiva é estruturada com o fim de resolver um problema de natureza pública. E, portanto, a governação pelos instrumentos é feita encontrando o processo que permite dar soluções a problemas sociais considerados importantes no quadro da ação pública. Muitas vezes, a governação pelos instrumentos significa impor soluções para problemas que não existem. Isso é verdade, mas é, muitas vezes, uma maneira de obrigar as pessoas a considerarem que têm problemas que exigem a intervenção do Estado e da ação pública. A governação pelos instrumentos utiliza aquilo que se chama as propostas da nova governança, isto é, a ideia de que se tem que governar justificando em cada ato de governação a legitimidade do Estado para poder falar em nome da sociedade e, nesse sentido, portanto, tem que recorrer, nem que seja simbolicamente, a formas participativas e negociadas. E, portanto, a ideia da negociação e da participação é claramente instrumental para conseguir recuperar a legitimidade. É por isso que a retórica é francamente participativa e muitas vezes a ação é muito mais autocrática e controladora. A quarta ideia é esta, que é a última do Estado avaliador, é a ideia de que o Estado avaliador faz uma política baseada no conhecimento. A ideia baseada no conhecimento, e dentro do conhecimento empírico que mostra a evidência. Esta ideia de que os políticos não fazem o que querem, fazem aquilo que os peritos dizem que é melhor fazer. E, portanto, na política
baseada no conhecimento, há esta ideia de que a racionalidade da política não é ideológica, mas que a racionalidade da política é o saber científico que prova a evidência das coisas. E, portanto, o político recorre ao conhecimento não para fazer aquilo que o conhecimento diz, mas para legitimar, muitas vezes, aquilo que ele quer fazer com o uso do conhecimento que há disponível nos centros de investigação, nos centros de pesquisa, nos peritos. E é por isso que nem todo o conhecimento é utilizado, mas diz-se sempre que a política é baseada no conhecimento. Há um conhecimento que se utiliza e outro que não se utiliza. E é evidente que a questão não é uma questão de conhecimento, é uma questão de poder. Mas esta ideia de que a política é feita por pessoas que sabem, e é por isso que os políticos recorrem aos peritos e aos cientistas, é uma ideia que tranquiliza, que sossega a população e que diz: não está a fazer as coisas não porque quer de esquerda, de direita, porque quer de partido A ou partido B, mas porque os cientistas, os peritos, dizem que essa é a melhor solução. É evidente que outros peritos dizem sempre que não, nunca se entendem, mas para isso é que há o governo para dizer quem é que sabe mais e quem é que sabe menos. Ora, é neste contexto do Estado avaliador que a avaliação funciona, como disse, como instrumento de regulação. Isto é, um processo que garante a coordenação das políticas e a obtenção dos resultados, sem ser pelas normas, sem ser por uma intervenção a priori, mas ser por uma intervenção a posteriori. E então, em que medida é que a avaliação é um instrumento de regulação? 5 coisas. A primeira é por uma dimensão normativa que a avaliação tem. Isto é, a avaliação faz a norma de trás para a frente e não de frente para trás. Isto é, a avaliação permite fixar os objetivos principais que devem ser alcançados pelas políticas. E, nesse sentido, a avaliação assume um caráter essencialmente positivista, normativo, baseado num referencial fechado e pré-determinado, e tendo em vista preparar as decisões que levam à realização de determinada política. Portanto, a avaliação é o sustento da política seguinte. É o diagnóstico de uma política de agora e o sustento da política seguinte. Daí o seu caráter normativo prescritivo. Ela avalia o que foi feito, mas ao traçar o diagnóstico que foi feito, está naturalmente a prescrever, a fazer a norma ou referencial daquilo que virá a ser feito a seguir. E é nesta duplicidade, enquanto diagnóstico, mas enquanto norma para superar o diagnóstico, para melhorar o resultado do diagnóstico, que ela funciona com esta função normativa. Tem uma função administrativa que é conhecida, que é, portanto, a função que se sucede no ciclo político-administrativo à planificação, execução e à avaliação, e à retroação, portanto, da avaliação, outra vez sobre o planeamento, execução e avaliação, conhece esse sistema. A avaliação, portanto, torna-se num controle deste sistema administrativo, num processo de controle das despesas, que é uma das funções essenciais da avaliação das avaliações educativas, da distribuição de recursos, da responsabilização dos gestores e da emulação dos seus agentes, como vimos, com um mérito bem, isto é, pagar melhor a quem tem melhor resultado ou dar mais recursos às escolas que vão à frente. Portanto, esta função administrativa tem este efeito sobre o controle das despesas, sobre a distribuição de recursos, sobre a responsabilização dos gestores e sobre a emulação dos seus agentes. Uma outra função é uma função simbólica, a que eu já referi, esta ideia, no fundo, de a avaliação funciona como um ritual, cuja função é acalmar a ansiedade dos cidadãos e perpetuar a imagem de eficiência e de responsabilidade do governo, criando a impressão que ele está seriamente empenhado na prossecução dos seus objetivos. Quando um governo desconfia daquilo que vai fazer, o mecanismo de salvaguarda é: estejam descansados, vai haver aqui uma equipa que vai avaliar para saber se isto está a ser bem feito ou não. E, portanto, com esta ideia de que isto vai ser avaliado, acalma-se a contestação, porque não, falem depois, porque vai haver quem avalie. Por às vezes as avaliações são
desconhecidas, os resultados são manipulados, etc. De qualquer maneira, a contestação à política esmoreceu a partir do momento em que se diz: não, nós vamos arranjar agências independentes que vão avaliar isto, e essa avaliação vai ser determinante no seguimento das políticas. Tem também uma dimensão cognitiva, isto é importante. A avaliação é uma forma de conhecimento sobre a realidade. E nesse sentido, portanto, a avaliação produz conhecimento e é uma forma de entender a realidade social. Na interação de conhecimento especializado dos avaliadores e o conhecimento prático dos avaliados, num processo de significação recíproca. Ela permite o desenvolvimento de práticas profissionais informadas, baseadas no conhecimento e, no fundo, baseado no modelo de racionalidade técnica, que é conhecer prática. E, finalmente, a avaliação tem também uma função de avaliação social importante e evidente. A avaliação é vista como um processo social que envolve informação e participação dos diferentes setores, contribuindo muitas vezes para dar um novo sentido às políticas que estão a ser avaliadas e para legitimar o processo de relacionamento. A avaliação adquire assim, isso é um aspecto importante que se prende com a ideia de que há uma avaliação democrática, a avaliação adquire assim um caráter pluralista na construção do referente e do referido, para utilizar as expressões do Leslie, e que é ao mesmo tempo um caráter criterial, participativo e formativo. Isto é, se nós encararmos a avaliação como um processo social, ela é necessariamente um processo participado, plural, onde os vários referentes, os vários referidos, numa relação de poder, estabelecem assim, definem os termos e as técnicas da avaliação. Nesse sentido, portanto, é que nós devemos encarar, neste contexto da avaliação do processo social, a ideia de que há uma avaliação democrática, como aliás falava Lise de Maí, uma das pessoas que defendia este conceito de avaliação democrática, que foi inicialmente utilizado pelos dois autores Guba e Lincoln, e que se definia os seguintes fatores. Uma avaliação democrática que tem uma pluralidade dos valores que constituem o referencial da avaliação, o envolvimento da comunidade interessada no objeto da avaliação, o papel facilitador assumido pelo avaliador junto dos diversos atores e uma larga difusão da informação. Ora, definido este quadro, que é o estado avaliador e de como é que a avaliação funciona como um instrumento de avaliação, uma breve análise dos dois polos extremos do processo, aquilo que pode ser a avaliação gerencialista, que é a avaliação da qualidade, a chamada qualidade total, que se esquece para lá da qualidade total deve existir a qualidade de todos, e aquilo que se poderia designar por uma avaliação do desempenho dos professores contextualizada na autoavaliação da gestão. Sobre a avaliação da qualidade, 5 apontamentos muito rápidos, 6 apontamentos muito rápidos, que eu não vou desenvolver, aliás, porque são conhecidos em todos os países. A crítica que se faz à avaliação da qualidade, quer seja da qualidade das organizações, quer seja da qualidade do desempenho dos professores, quer seja da qualidade das aprendizagens, é este império da qualidade, e que é, como toda a gente sabe, um conceito ambíguo, cujo sentido varia em função das épocas, dos contextos e das políticas. É evidente que é fácil dizer que não há uma qualidade, que há várias qualidades, ou aplicar aquela cantiga, não sei se aqui se utiliza, a qualidade, quem a tem chama de sua, eu quero a minha qualidade que é melhor que a tua. Não é português, não é? Qualidade, quem a tem chama de sua, eu quero a minha qualidade que é melhor que a tua. Não vamos cair nesse extremo, mas também não vamos cair no extremo oposto, que é esta ideia de que há um só conceito de qualidade, uma só norma de qualidade, e é evidente que as qualidades, existem qualidades, e que essas qualidades são inerentes aos processos, aos contextos, às épocas. Uma outra ideia é esta de que a educação, a definição do que é qualidade e quais as suas normas, constitui sempre um processo de construção social e um lugar de confronto de interesses, lógicas e poderes, muitas vezes